programa Educação Brasileira de hoje vai aproveitar a Semana dos Professores para discutir um pouco a questão da formação deste profissional e também a sua valorização. E para falar sobre o tema, nós convidamos o professor Edson Inforsato, que é professor, coordenador pedagógico da Unesp, do curso de Pedagogia Unesp Univesp, e também a professora Silvia Galeta, que é da Secretaria de Educação da Escola de Formação de Professores. Muito obrigada a ambos por participarem conosco aqui do Educação Brasileira, para falar um pouco sobre a questão do professor hoje. É interessante quando a gente pensa no professor, sempre fala, mas o professor não é valorizado, o professor não está preparado. Como que é o professor hoje? Como que é esse profissional na formação, professor Edson? Olha, o professor hoje, ele sofre as consequências de uma sociedade que chegou até esse ponto perante as transformações todas que nós tivemos nessas décadas, né? Eu acho que ele, comparativamente a épocas anteriores, a situação dele é melhor do ponto de vista das condições e mesmo assim, por incrível que pareça, até em termos de remuneração. Agora, por outro lado, ele padece ainda de uma valorização mais efetiva, como padecem todos os profissionais que trabalham também nas suas variadas atividades, né? Agora, é uma sociedade que ela tem um traço de mudança muito vertiginosa, né? A sociedade brasileira, em 40 anos, ela passou de uma população que se concentrava na zona rural para uma população totalmente urbana. Mudou tudo, né? Mudou completamente. As escolas receberam um contingente populacional que realmente criou muitas dificuldades para que ela operasse dentro daquilo que se é esperado da escola. Então, eu acho assim, claro que os professores sofrem essa consequência. Além disso, o processo de formação de professores, como teve que ser aumentado em escala, ele também não acompanhou a evolução que esse processo de formação deveria ter para responder às demandas que uma contemporaneidade exigiria para os professores. Então, eu diria assim, os professores, eles melhoraram em alguns aspectos, as condições melhoraram em alguns aspectos, pioraram em outras, né? E nesse processo todo, acho que está em evolução, não é? A gente, quando olha para o fenômeno aparente, assim, quando se vê, a gente vê o desempenho dos alunos, as provas de avaliação externa que indicam um desempenho ainda sofrível dos nossos alunos, mas a gente vê melhoras, às vezes substanciais, em escolas, né? A gente vê situações dos próprios professores de melhoria da sua renda, né? Ou seja, há uma luz no fim do túnel. Não, eu acho que há uma sim, evolução. né? É que é claro que a gente vê assim um universo porque está claro que as notícias que circulam, hoje os meios de divulgação são muito intensos, né? Então a gente tem mais informação sobre tudo. Então esse meio de informação sem uma análise mais criteriosa, Detalhada. a gente tem a ideia de que tudo está um caos, né? Mas na verdade eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado. Professora Silvia, falando um pouco agora sobre o estado de São Paulo. Quando a gente pensa na rede, é gigantesco o número de alunos, o número de professores por consequência. Aqui em São Paulo existe uma escola de formação, ou seja, é uma escola de formação para trabalhar com aquele professor que já está em exercício, para melhorar aquele professor, para capacitar ainda mais esse professor. Como é que funciona essa escola de formação e como é que o professor chega na sala de aula hoje? Bom, primeiramente a escola foi colocada à disposição dos nossos educadores justamente para suprir uma lacuna que a gente tem e vai ter sempre, na minha opinião, acho que nunca a gente vai deixar de ter o descompasso entre a formação acadêmica e a formação específica que a gente precisa para cada sala de aula. A gente tem que entender que mesmo falando em rede estadual, você tem uma escola no mundo rural, como o professor falou, e você tem uma escola que está na área urbana. E pode ter diferença dentro da urbana, diversas escolas tendo que se adaptar, se adequar às suas necessidades locais, assim como as escolas também na área urbana. Começa por aí, a gente tem uma heterogeneidade forte, marcante
em termos de espaços físicos, onde a escola é inserida e atende uma demanda, muitas vezes, associada muito a onde ela está localizada. Então, daí o porquê às vezes a gente fala assim, mas aquela escola é ótima, mas aquela escola ainda não chegou lá. Porque a gente tem demandas diferentes, está atendendo demandas diferenciadas, né? A população, em geral, também tem as suas diferenças, né? Então, você vem com crianças de meios diferentes também, que chegam à escola, e a escola hoje, a expectativa é que ela dê conta de tudo. Então, acho que colocaram também uma expectativa muito além daquilo que ela está, a proposição inicial dela, né? Que é fazer o aluno aprender, pautar com que os professores possam estar em melhores condições de trabalho para estar atendendo o seu aluno, e ele às vezes vai para lugares e situações bastante diferenciadas daquele conforto que a gente tem num bairro onde predomina um segmento muito mais tranquilo, né? Cada realidade Cada realidade tem um espaço físico e uma adequação ao atendimento à demanda. Começa por aí a diferença, né? Segundo a escola de formação, ela foi pensada porque a gente sabe muito bem que os nossos profissionais, quando saem da universidade, eles têm uma lacuna, eles vêm com uma defasagem em relação àquilo que é o campo e a atuação dele na sala de aula. Então, a escola, a Secretaria de Estado da Educação colocou à disposição dos professores a escola de formação no sentido de ela suprir uma necessidade muito mais ligada e voltada ao mundo da sala de aula. Então, por exemplo, hoje o professor passa num concurso, ingressa na Secretaria da Educação. A Secretaria está fazendo a diferença no sentido de dar um curso de ingressantes para ele. Então, é por aí que a gente está se adequando. Além disso, a gente trabalha o tempo inteiro em formação continuada do professor, que são para aqueles que já estão atuando em sala de aula e, normalmente, a gente sente a necessidade de algum trabalho específico naquela área. São tanto professores de Fundamental 1, quando a gente pensa que, apesar do Estado ainda, a responsabilidade ser dos municípios, a gente tem escolas estaduais de educação, de ensino fundamental 1, né? De primeiro ao quarto ano, ao quinto ano agora, né? Mas esse trabalho vocês fazem tanto para esse professor que vem professor que a gente chama polivalente, que é formado pela pedagogia, quanto o professor das licenciaturas do Fundamental 2 e o ensino médio. O ensino médio, para todos. A gente tem que atender a demanda como um todo. A escola de formação, ela trabalha com quadro, a gente chama quadro do magistério, né? Atendendo as 3 linhas de ação, o ciclo 1, o ensino fundamental, que é anos finais, 6º ou 9º ano, e também o ensino médio. Além disso, a gente tem que também suprir a necessidade e as lacunas emergenciais que a própria sociedade demanda, né? E às vezes aparecem cursos que são colocados, pautados para nós como demanda, e a gente também tem que estar atendendo essa demanda junto aos nossos profissionais. E a gente atende o quadro também de gestores escolares, né, que está dentro do quadro magistério, e também tem que atender o quadro de apoio escolar e também o quadro de servidores. Professor Edson, agora quando a gente volta para a faculdade, pensando na pedagogia e nas licenciaturas, mais especificamente na pedagogia, pensando nesse professor polivalente, o curso de pedagogia é algo que tem sofrido uma crítica grande, justamente por tentar dar conta de muitos conteúdos. Tanto o professor de educação infantil tem práticas muito particulares, que nem sempre a formação dá conta. Quando a gente pensa também nos conteúdos específicos de cada disciplina, o professor tem que dar conta de aula de ciências, mas às vezes não se sente à vontade para fazer um experimento com o aluno, ou a matemática, que muitas vezes assusta o professor. Qual que é a saída para melhorar o curso de pedagogia? Não sei, é óbvio que se a gente soubesse também era mais fácil de resolver o problema, mas na opinião do senhor, de que maneira o curso de pedagogia poderia ser melhor organizado para que esse professor pudesse sair dessa formação mais capacitado para enfrentar uma sala de aula? O curso de pedagogia, ele, guardadas as proporções, ele sofre as mesmas dificuldades, né, e problemas dos cursos de licenciatura de maneira em geral, né? Eu acho que a nossa tradição bacharelesca, né, da maneira como a formação acadêmica ela foi instituída no nosso país,
ela nunca teve uma ligação muito forte com as características da formação das pessoas para o desenvolvimento das atividades no ensino básico, né? Eu acho que a universidade, ela sempre se preocupou com a formação teórica, uma formação teórica que ela tem uma visão do que é teoria, né? A teoria é algo assim estruturado, alguma coisa que tem uma explicação universal e que depois a prática é uma aplicação da teoria, né? E acho que o que precisa fazer em todos os cursos de licenciatura é inverter um pouco essa concepção, né? Eu acho que a gente tem que ter a teoria e prática de maneira mais articulada e não com essa precedência de uma sobre a outra. E o curso de pedagogia também, acho que precisa ser remodelado de tal forma a ter os licenciandos mais em contato com a prática, de maneira mais intensiva em contato com a prática, né? Eu acho que, claro que você tem, por exemplo, você fala, não, mas agora nós temos 400 horas de estágio. Isso é verdade. Acho que toda a legislação que foi instituída a partir das diretrizes agora curriculares para todos os cursos, eu acho que eles colocaram, essa legislação, ela foi bem atendente no sentido de contemplar aquelas demandas que se colocavam nos estudos a respeito da licenciatura. Quer dizer, o professor, para ser preparado, ele tem que ser preparado com mais horas de prática, com mais contato com as escolas do ensino básico e com mais preparação nos conteúdos que ele deve ensinar para os alunos no ensino básico. Isso na legislação está colocado. Mas a prática é outra. Agora, o problema é que a estrutura das universidades e das faculdades, elas são departamentalizadas, né? E o modo delas organizarem o currículo, toda essa parte prática, ela é, de certa forma, ela é incorporada, mas ela é colocada fora da grade, do horário normal de escolaridade. Então, os alunos, tudo bem, eles fazem as matérias ditas teóricas nos seus horários normais e os estágios eles fazem no momento em que der, né, para eles fazerem esses estágios, entendeu? Então, eu acho assim que precisa haver uma articulação melhor desses conteúdos. Eu acho que a escola também do ensino básico precisa ter uma estrutura melhor para receber os próprios licenciandos, né? Eu acho que nesse ponto também já tem um certo avanço, né? Já tem ensaios de projetos que tentam incentivar a docência através da fixação desses alunos graduandos na própria escola. Tem o PIBID, que cada vez ele amplia mais. Esse ano nós vamos ter uma proposta do PIBID já com 100 mil bolsistas, né? Você tem o Estado de São Paulo propondo a residência, né, como fator assim, de preparação do professor, que eu acho que é um avanço. Outros estados, outros sistemas educacionais estão colaborando para que haja mais essa integração, né? Agora, eu acho que essas coisas precisam ter monitoramento e precisam ter assim, um acompanhamento a respeito de como que essa preparação prática do professor ela realmente tem contribuído para que o professor saia melhor preparado para ensinar aqueles conteúdos que ele deve ensinar para os seus alunos, né? Eu acho que ainda a escola é um ambiente muito precário, isso que é precariedade, quer dizer, quando a gente pensou assim nos professores, há um discurso assim muito... vamos dizer assim, muita compaixão pelos professores, né? Eu acho, claro, que os professores são a seiva da escola, não tem dúvida nenhuma. Mas o problema da escola não reside só nos professores. O problema da escola reside no problema da mentalidade que se tem do que é uma escola, né? O pessoal fala em comunidade de aprendizagem. Às vezes o que a escola menos é uma comunidade de aprendizagem. Eu acho que ela precisa se revigorar com isso, entendeu? Com assim, a escola, por exemplo, tem os seus alunos, mas ela mal conhece, não tem levantamento de dados dos seus alunos. Às vezes quem tem um levantamento de dados dos seus alunos é o posto de saúde, e não a escola.
Então a escola, ela do ponto de vista assim, de trabalhar com a informação, articular essas informações para que a escola desenvolva de maneira mais efetiva a preparação dos seus jovens, das crianças, isso que eu acho que a escola ainda é muito carente em fazer. E que certamente também os professores têm muita carência nesse sentido, porque não sabem trabalhar dessa maneira, tanto com os conteúdos que eles devem ensinar, quanto com aquilo que são as situações que a escola apresenta, que eles não sabem contextualizar, né, os conteúdos que eles devem ensinar para os seus alunos. E faz todo sentido, né? Se o professor não sabe quem é o aluno, ele vai aplicar então, de maneira genérica. Esse é que é o problema. E aí, tudo bem, aí tem o problema das dificuldades. Aí o professor fala, olha, aí o aluno não aprende. Aí, claro, o aluno chega na 8ª, no 9º ano e tal, ele apresenta um nível precário de proficiência. Por quê? Porque, claro, a maneira de se ensinar também está muito defasada em relação àquilo que se precisa para ensinar num mundo que está muito transformado. Professora Silvia, pensando agora na questão da escola de formação, a senhora falou que esse professor ele chega despreparado da universidade e a escola tenta cumprir esse papel que a universidade nem sempre consegue atingir, esse objetivo. Esse professor, ele chega, agora pensando mesmo na falta da experiência de sala de aula, a questão da prática, como o professor Edson colocou. Esse professor, ele chega assustado, a gente pode dizer, em enfrentar uma sala de aula? Porque quando a gente pensa na formação teórica e na realidade de uma sala de aula de 30, 35 alunos, é muito diferente, né? Como é que esse professor chega, do ponto de vista mesmo de encarar a sala de aula? Bom, nós temos, no caso do Estado de São Paulo, duas situações. Geralmente, o nosso profissional que presta concurso, ele já passou pela sala de aula. Ele não está cru totalmente? Não está cru totalmente. Ele já é um dos nossos profissionais que atuam em projetos específicos, em situações específicas que ele pode concorrer a dar aula ainda durante o período, mesmo formado, ele tem essa opção. Então, quando eles prestam o concurso, às vezes a gente pega, ele já está com alguma experiência pregressa, né? O que tem de defasagem é porque a universidade, o mundo é acadêmico, ele tem toda uma formação acadêmica. Transpor isso aí para uma situação de sala de aula é a questão da metodologia de trabalho que ele vai desenvolver na sala de aula. Então, a grande diferença eu acho que está aí. É como ele vai trabalhar na sala de aula aquilo que ele, de certa forma, para o qual foi preparado, que ele vai estar trabalhando com seus alunos. A questão da formação dele, muito ligada ao trabalho do cotidiano dele da escola, focando na aprendizagem do aluno em relação à disciplina que, por exemplo, ele possa estar trabalhando. E aí a gente tem, no caso do Estado de São Paulo, algumas situações que eu considero bastante importantes, são iniciativas pioneiras. Uma delas, no ciclo que a gente chama primeiro ao 5º ano do ensino fundamental. A gente já tem um segundo professor, alfabetizador na sala de aula. Que normalmente é um estudante de pedagogia ou letras, né? Que já vem sendo, é uma experiência bem sucedida, que já vem acontecendo. Eu acho favorável, eles gostam muito desse trabalho e também favorece a esse próprio profissional que já está fazendo esse trabalho, já está estagiando nessas escolas, ele ser um professor em potencial que vai no futuro estar melhor preparado para pegar uma sala de aula de 1º ao 5º ano. Eu acho super interessante essa experiência da Secretaria da Educação. E acompanhando um momento muito importante da sala de aula, que é a alfabetização, que não é fácil alfabetizar, né, professora? É uma alfabetização que traz para ele um conhecimento diferenciado, que é a competência leitora e escritora em matemática e língua portuguesa, que é a base de tudo, né? Ela vem crescendo para os anos finais do ensino fundamental. Então, isso eu considero super importante, essa experiência, e agora a Secretaria também colocou à disposição das outras áreas, né, onde a gente tiver a necessidade, também tiver faculdades com condições de colocar o aluno, como o professor colocou, que faz pedagogia, também fazer um trabalho de estágio, que é a residência educacional, nas nossas escolas. Qual o objetivo disso? É cada vez mais você aproximar esses futuros profissionais da educação junto às nossas escolas. Conhecer a realidade, conhecer as necessidades, saber fazer uma opção que possa também
está preparando ele para esse trabalho futuro, né? Eu acho que tem um resultado aí que um caminho bastante interessante. Além disso, a gente tem também todo um trabalho já nas escolas há muito tempo de formação continuada dos profissionais que já estão lá. E o tempo inteiro a gente está atento, vendo a questão de defasagem em alguma área, algum segmento, e trabalhamos dentro daquele processo aonde tem a necessidade. Nesse momento, a gente está com um projeto enorme, o professor Herman, aliás, eu assumi a escola com esse compromisso, né? Eu assumi, no dia seguinte o professor Herman me chama, o secretário da Educação, e me dá um desafio, que seria a escola desenvolvendo um projeto para áreas de língua portuguesa e matemática, que era uma demanda da própria rede, dos profissionais nossos, onde eu estaria atendendo o 6º ou 9º ano do ensino fundamental e também os gestores dessas escolas. Então, trabalhar na formação desses professores, especificamente dessas áreas. A gente trabalhou o gestor fazendo toda a ponte da gestão pedagógica da escola. Gestor de 3.000 e poucas escolas, que tem 6º ou 9º ano. E os professores dentro da sua área de atuação, e ele faria todo um trabalho onde ele teria que estar fazendo a gestão da sala de aula. E os dois segmentos, tanto os gestores, que seria o diretor, o professor coordenador e o vice-diretor, trabalhando com seus professores, fazendo a discussão e uma articulação sobre o projeto da escola e fazendo também o acompanhamento da sala de aula. E é interessante que, como resultado desse trabalho, a gente fez um seminário centralizado das melhores práticas, né? Porque a gente está trabalhando com práticas. E os nossos gestores faziam comentário que foi muito interessante a proposta e eles gostaram muito, que eles tiveram feedback da sala de aula. Então, são situações que dá para nós conotação de aprendizagem também. Nós também somos segmentos que estamos aprendendo. A escola está sempre pautada por inovações. É para isso que ela existe, né? Senão a gente também cai numa situação de ser um agente formador apenas passando a questão da parte teórica, né? E o nosso trabalho é disseminar muito a questão da metodologia, da prática que ele tem que desenvolver lá na sala de aula. A gente, para isso, tem elementos fundamentais que são o currículo do Estado de São Paulo, que já vem sendo colocado à disposição das escolas ao longo de algum tempo, né? Desde 2007 a gente está trabalhando com o currículo oficial, então isso dá para a gente um norte. E esse norte é importante para que a gente desenvolva todo o trabalho pedagógico que vai para a escola. Acho que é importante a gente falar também que, assim, uma formação continuada, ela é necessária independentemente se o professor ele sai ou não despreparado da escola, da sua formação básica, do curso de pedagogia ou da licenciatura. É claro que o que a gente está tentando colocar aqui é que esse professor, quando a gente fala esse professor generalizando muito também, mas pensando que na sua maioria o professor tem dificuldades na sala de aula nesse primeiro momento. Então, é claro que tem muitos professores que saem da universidade preparadíssimos, com uma formação básica muito intensa e com uma prática boa já do estágio ou de algum tipo de programa que tenha participado. Mas é importante a gente lembrar isso, porque senão dá a impressão que a gente está falando a formação é necessária só para quem tem dificuldade. Mas, como a senhora disse, o aprendizado ele está ali no dia a dia, né? O professor tem sempre que repensar a sua prática com a equipe, não é mesmo, professor? Os cursos são sempre colocados à disposição dos professores, é aberto, ele está aí por segmento, então se ele atua naquele segmento, ele está sendo beneficiado, aí depende um pouco da agenda dele. Às vezes ele está fazendo um mestrado, está fazendo um doutorado, está fazendo uma especialização, naquele momento ele não tem condições de fazer aquele curso, mas assim que ele tem a situação dele resolvida, lógico, tem que ser pautado, porque ele tem um trabalho também. Claro. E é interessante também observar que o nosso professor trabalha muito no fim de semana nos cursos. A gente sabe disso por causa dos picos dos programas de educação continuada que a gente tem. A gente faz uma leitura do levantamento no ambiente virtual de aprendizagem e eles trabalham muito no fim de semana. E é no sábado e no domingo que ele está lá, né? Então, não é assim tão simples, não, né? Esse professor não eles têm uma agenda fácil, pesada e trabalham bastante nos seus estudos, na sua complementação de trabalho pedagógico, onde ele vai buscar novas referências
nos fins de semana. Professor Edson, agora falando sobre o incentivo aos novos professores, aquele menino que está no ensino médio ainda e que nem sempre tem a carreira do magistério como um objetivo mesmo de carreira, como um objetivo de futuro, na verdade. De que maneira, na opinião do senhor, esse jovem poderia ser incentivado a procurar tanto as licenciaturas quanto o curso de pedagogia? De que maneira programas poderiam incentivar esse professor a tomar gosto pelo magistério? Já existem iniciativas que isentam os alunos, iniciativas de ordem econômica, né? Isentando os alunos de taxa de inscrição para os cursos de licenciatura. Isso é um incentivo um pouco mais direto e que não atinge muito o problema do pendor que o aluno tem, às vezes, para fazer um determinado curso, da opção que ele faz, né? Os outros incentivos que tem havido e que têm se intensificado é o fato das pessoas poderem fazerem as licenciaturas tendo uma bolsa de proventos para ele usufruir durante a realização do curso, que são os programas de incentivo à docência, né? Como eu disse para você, o PIBID, ele está progressivamente, como é um programa muito exitoso, né? Ele tem progredido em cada oferta do PIBID, né? Cada edital do PIBID, o número de bolsas tem sido aumentado, né? Esse ano agora, o edital de 2014, ele prevê um número de 100 mil bolsas para os alunos da licenciatura. Nossa, né? Então, isso são incentivos diretos, econômicos, que eu acho que essas coisas acabam amealhando, né, mais jovens para a carreira docente. Agora, por outro lado, assim, essa equação, né, de nós incentivarmos o jovem a escolher a profissão de professor, ela passa não só pelo incentivo, como depois pela própria carreira. É isso que eu estou dizendo. Eu acho assim, existe vamos dizer assim, uma ideia já difundida, né, que o professor ganha muito mal, né? Na verdade, assim, isso esconde o fato de que a população brasileira, de maneira geral, ganha muito mal. Não é o professor que tem o salário ruim. Se você pegar, eu tenho trabalhado com alguns concursos de prefeituras, né? Então, o problema é assim, nós vemos que o salário do professor, né, o salário de ingresso do professor, é o mesmo salário de todas as pessoas que têm nível superior. De outros profissionais de outras áreas. É o mesmo salário. Agora, você pode dizer assim, mas as condições do professor de trabalho são diferentes, porque o professor às vezes trabalha, dá aula para 500 alunos ou 300 alunos. Em mais de uma escola. Em mais de uma escola e tal. Então, eu acho assim, essas condições têm melhorado muito, eu acho, inclusive, né? Mas tem-se uma ideia, assim, quando se difunde, assim, que o professor é muito mal remunerado e que o professor... Essa é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que difunde uma ideia de que o profissional, ele é assim, se valoriza, assim, quando é do dia do professor, o pessoal faz toda essa valorização e diz, até o Galvão Bueno fala que é bom ser professor e tal, mas fica, assim, um discurso muito... um discurso muito falso, eu acho, entendeu? Porque, na verdade, o professor, ele é um profissional como os outros. O que ele precisa ter condições de trabalho como todo mundo precisa ter. E o que ele precisa ter uma formação boa como todos precisam ter. Ele precisa exercer a sua profissão da maneira mais digna possível, tendo condições para isso, né? Então, ele precisa ter cursos também de preparação de professores que sejam... Embora eu concorde com a professora que a universidade tem um perfil acadêmico e que é próprio dela mesma, e isso ela não pode abrir mão, né? E que depois, para fazer a conexão com a prática, você precise de preparações, né, que são adendos a essa formação para você conseguir atingir a sala de aula, mas eu acho assim, o que tem que haver de maneira mais urgente também é um curso de preparação de professores que seja mais profissionalizado, entendeu? Quer dizer, o sujeito tem que entrar para um curso sabendo que ele vai ser professor. Vai enfrentar não, porque às vezes ele... Não, pois porque ele entra num curso, para ele, aquele curso e um curso de bacharelado não se distingue. Por exemplo, um curso de medicina, quando você entra para fazer, você sabe que você vai ser médico, entendeu?
O curso de advogado também. Agora, o curso de licenciatura, você entra lá e fala, eu vou poder fazer mestrado, depois vou poder partir para outra coisa e tal. E aí, aí eu faço a licenciatura, eu vejo lá... o que eu escolho depois. O que eu escolho depois e faço, assim, meia dúzia de matérias pedagógicas e o estágio eu jogo tudo para fora. Quer dizer, é esse tipo de coisa que precisava ter mais consciência por parte da formação, que desse uma formação melhor. Então, acho que para incentivar é um conjunto de coisas que eu acho que muitas dessas coisas já estão sendo postas em prática e muitas outras dependem aí de uma evolução do conhecimento, do acompanhamento, de uma série de Vamos continuar coisas. discutindo essas questões de formação de professor, porque o tempo voa e a gente não Voa, consegue é falar tudo que verdade. tem que falar. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Acabou? A gente termina por aqui que com a pena. Educação Brasileira. Eu agradeço o professor Edson do Carmo Forsato, que é coordenador pedagógico do curso de Pedagogia da Unesp Univesp, e Silvia Andrade Galeta, que é coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, Paulo Renato Costa Souza, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Muito obrigada, ambos, por participarem conosco. O Educação Brasileira fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá.